Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar, eu sou Beto Ramos, esse é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, curte, comente, compartilhe o vídeo e nos apoie assinando solidariamente o nosso canal através do www.institutorevelare.org.br. Nas redes sociais você nos encontra através do @Revelar Instituto, tanto no Face quanto no Instagram. Sugestões e críticas você nos envia no Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Estamos aqui para mais uma série de vídeos de encerramento do ano de 2021. Hoje nós trazemos aqui, nesse dia 31 de dezembro de 2021, as nossas perspectivas de expansão do canal. Tem aqui ao meu lado, para a gente conversar a respeito, Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo, Laurinho. Obrigado, Beto. É muito bom poder estar aqui, né, com essas perspectivas em relação ao TV Revelar, ao canal, né, o que nós desejamos e vamos nos empenhar, se Deus assim permitir, para que essas perspectivas se tornem uma realidade, né, mas na semana passada, no dia 24, nós falamos da retrospectiva, do momento em que o canal toma tem uma característica de estudos, ele começa a tomar esse formato, que em 1 ano e meio, né, até ao final desse ano, o que ele produziu de conteúdo, o crescimento desse canal, e agora o que a gente está programando como uma perspectiva para o ano que vai se iniciar, né, Beto? Muito bom mesmo poder estar aqui. Realmente, Laurinho, é muito importante a gente fazer a análise do que foi, do que é e daquilo que a gente quer que seja, né? Vamos mandar aqui nesse encontro para o universo os nossos anseios, as nossas expectativas. Laurinho, mas eu queria já começar desejando a você e a família na sua pessoa, desejar a todos aqui do canal, tanto os membros, os assinantes, quanto aqueles que são os inscritos, desejar uma feliz festa, uma feliz companhia dos seus afetos, das suas famílias, que vocês estejam bem, se protegendo, pensando na saúde, fazendo reuniões confortáveis, moderadas, lembrando que o patrimônio imortal, né, da alma é o conhecimento, mas quando estamos encarnados, temos esse patrimônio que é o nosso corpo físico, que a gente deve cuidar do mesmo. Assim sendo, que vocês possam ter boas festas, um excelente ano de 2022. Estamos então encerrando com esse programa aqui do dia 31, o nosso último encontro desse ano de 2021. E que Deus e os bons espíritos possam proporcionar muitas alegrias para vocês, assim como a gente deseja que proporcione para nós, que nesse sentido, enquanto um canal de estudos, o nosso objetivo, Laurinha, é nos firmar como um canal de estudos, mas eu devolvo para você, para a gente já começar com esse astral lá em cima, e você também falar um pouquinho da importância dessa data para as pessoas, né? A gente tem os nossos encontros aqui com os especiais, né? Tratando do dia de Natal e também do Ano Novo, né? Mas hoje também é véspera, então é importante a gente falar disso. Passo para você. Beto, obrigado. Faço das suas palavras as minhas. Desejo de coração para você, toda a família, para todos os assinantes, aqueles que vêm visitar o canal, os que contribuem de alguma forma, né? Que possam estar todos nesse momento plenos de saúde, estando junto com os seus para poder comemorar mais 365 dias vencidos, né? Para que a gente comece a iniciemos o novo ano
ano de 2022 com o pensamento de superação das dificuldades, de crescimento pessoal, de crescimento interpessoal, nos relacionamentos de modo geral. Então, o meu desejo é que o equilíbrio, né, se faça presente em nossos corações, dessa forma que os bons espíritos possam nos envolver cada vez mais nessa harmonia celeste que vai nos conduzir à verdadeira felicidade. E é nesse astral, então, Laurinho, com as suas palavras, que a gente, então, prossegue aqui as nossas perspectivas. A primeira delas é nos firmarmos, de fato, como um canal de estudos da doutrina espírita, falando tudo de espiritismo e trazendo espiritismo genuíno. Nós não somos donos da verdade, mas aqui o que nós compartilhamos, de fato, é a verdade que está na doutrina dos espíritos. A gente não tem engodo, não tem fraude, não tem enganação. Aqui a gente tenta trabalhar e prosseguir no estudo conforme as orientações de Allan Kardec. Então, se a gente quer se firmar como um canal de estudo espírita, será que tem esse segmento? Parece que não. Canal de estudos espíritas ainda não. Na área da educação do espírito, na área da educação do ser, nessa proposta pedagógica, nessa intensidade de vídeos que são colocados para todos nós, a gente precisa crescer nesse segmento, mas a gente também precisa desbravar esse segmento, né, Laurinho? Então, acho isso também muito importante. E a gente tem vários estudos aqui, a ideia nossa é, pelo menos, manter os estudos que já existem no canal, Laurinho. Que é muito importante e é a proposta do canal, né, Beto? Bom, uma vez que a gente se propôs fazer desse canal um canal de estudos, então, obviamente, que a nossa perspectiva é que a gente mantenha a regularidade desses estudos e na esperança de que cada vez mais vá chegando novos companheiros aí para fazer com que o canal se torne ainda muito maior no que se diz respeito aos princípios doutrinários, ou seja, a todo o estudo que a gente possa usufruir como conhecimento. Então, esse é o objetivo do canal. Um outro aspecto, né, Laurinho, é a gente também buscar atingir um número maior de pessoas de variadas idades para que possam compor conosco a comunidade de estudos espíritas. E é com essa comunidade que a gente tem a condição de criar novas frentes de estudos, criar novos horários. Mas se a gente não tiver nem os inscritos e nem a comunidade, os membros, os assinantes, os solidários, os que compartilham, fala assim, não, eu vou lá, vou ajudar a gente a criar esse espaço virtual. É uma casa espírita virtual. E ela, então, tem as suas peculiaridades, os seus gastos, as coisas. Então, a comunidade que vai auxiliar, compondo, né, uma renda para a gente direcionar para isso, são os membros, né, conforme o YouTube nos proporciona. Então, também nesse sentido aí, acho importante a gente tentar atingir o maior número de pessoas. Para isso, a gente precisa dos assinantes e dos membros e das pessoas que têm uma rede social mais extensa. A gente percebe que algumas pessoas elas têm um potencial de ajudar a trazer um número grande de pessoas. Você vê, por exemplo, quando essa ou aquela pessoa cria lá um canal no Instagram, que cria no Facebook, etc. E de repente do zero está lá com X mil inscritos. Se a pessoa estivesse vocacionada para o estudo sério do espiritismo, ele poderia estar compondo com aqueles grupos, não digo só o nosso, que são vários aí, o Kardec Tube, o Espiritismo em Kardec, aqui eu lembrei de 2, né? Parceiros, entre outros. Essas pessoas poderiam estar ali, usar aquele potencial de marketing para poder ajudar a crescer. E o que a gente percebe é que isso não acontece. Será que tem um interesse pessoal aí? É certo que tem, a gente sabe disso, né? Então a gente ainda está longe
de formar essa comunidade do desinteresse pessoal, né, Laura? Então eu passo para você para te ouvir nesse sentido. E quando mais a gente consegue expandir o número de inscritos, né, aumentar essa, forçosamente a gente tem uma tendência a ter maior número de visualizações. Então, é óbvio que o que nós apresentamos de estudo e que difere bastante, né, dos estudos normais, nós vamos formar grupos que busque, então, resgatar a doutrina espírita na sua essência. Então, o crescimento de inscritos também tem esse lado positivo. E se você pode nos ajudar, convidando, compartilhando, se tornando aí indiretamente um parceirão, venha somar com a gente, né? Para que a gente faça tudo isso crescer. Beto, passo para você. Um outro aspecto aí, Laurin, dentro das nossas perspectivas, né, é a gente criar novos estudos, em novos horários, e que possam se traduzir numa base doutrinária para a compreensão do estudo do Espiritismo, das obras de Kardec. Então, para o ano que vem, a gente ainda não está traduzindo isso em horários, mas a gente já tem a ideia para o ano que vem de estudar a obra Autonomia, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo, a história jamais contada do Espiritismo. Outra que a gente também vai buscar o estudo aqui é Mesmer, né? Da mesma maneira, semanalmente, com episódios novos. Nós vamos trazer aqui, conforme é de praxe, né, todas as informações necessárias. A gente já deixou vídeos aqui no canal para vocês, explicando como será o estudo de uma e de outra, né? Então a gente já falou um pouquinho disso, desses novos estudos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Laurin, dessas obras, da Autonomia, tanto quanto do Mesmer, por favor. Ao meu sentir, e aí eu vou aqui tomar as palavras de Kardec, eu vou usar as palavras deles, quando ele vai dizer que espiritismo e magnetismo são duas ciências gêmeas, que elas se completam, uma separada da outra, ambas cairão no impasse, né? Então, bom, partindo dessa ideia, e sendo Mesmer a pessoa, a personalidade responsável por descobrir o magnetismo, estudar o magnetismo, e Kardec faz referência ao magnetismo como sendo uma ciência gêmea do espiritismo, e que não é possível você se separar, porque o espiritismo sem o magnetismo ele é falseado e vice-versa. Então nós compreendemos, o Beto e eu, e aqui o canal, que é importante estudar Mesmer, levando em consideração que essa obra ela é resgatada de fontes primárias. Então, não está sendo aqui dito por alguém que pegou de alguém e que a gente não sabe se tem essa origem, uma verdade ou não. É um pesquisador sério e que, ao nosso sentir, merece toda a nossa atenção essa obra, como a outra que agora, né, nós vamos falar, que é a Autonomia. A Autonomia, Kardec vai dizer, então, de novo, que o espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo racional, daquela reação espiritualista que estava acontecendo na França, naquele momento culminante, né, onde o materialismo era combatido pelo espiritualismo racional, bem como os dogmas fanáticos, né? Então Kardec vem dizer, olha, o espiritismo ele vem desenvolver a ideia da filosofia espiritualista. Então, partindo também dessa ideia, essa obra de Paulo Henrique de Figueiredo, a análise serve da mesma forma. É um pesquisador sério que vai trazer fontes primárias, fatos históricos, contextualizar a história do espiritismo mais o espiritualismo racional. Então, também entendemos que vai ser muito proveitoso para o movimento espírita estudar essa obra também. Passo para você, Beto.
Laurinho, vamos então, já que você fez essas menções aí importantes, eu acho que a gente precisa então dar um panorama aqui a respeito dos novos estudos que nós vamos implementar aqui no canal. Então, um deles aqui, Laurinho, é esse aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente já trouxe aí, nesses dias, aí, a apresentação do estudo, nós já trouxemos a apresentação da obra, nós estamos aqui muito motivados para começar, quer dizer, o ano vai se iniciar, se Deus assim o permitir, com o Lauro no dia 3 de janeiro, já com o seu primeiro compartilhamento ali, né, a respeito da obra, notícia da obra, o prefácio da obra, aquela mensagem maravilhosa do Espírito da Verdade, interpretando ali, junto com outras informações, né, Laurinho? E nós também teremos aí esse outro estudo que é o céu e o inferno, que é o estudo continuado. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho, né, da importância de se estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, reportando que você deu um puxão de orelha. Falou assim, ó, se nós ficamos falando aqui que estuda, então a gente tem que apresentar esses estudos. Então, falar um pouquinho da importância dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e em seguida você comenta também sobre a obra O Céu e o Inferno, Lauro. Beto, pessoal, é muito importante estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, porque é uma obra filosófica e ela merece, né, como uma filosofia, merece todo um estudo aprofundado. Tentaremos, dentro da minha pequenez, né, das minhas condições, trazer o melhor, buscar informações para que a gente possa compreender melhor essa obra. O intuito não é correr como nós estamos fazendo no Livro dos Médiuns, mas é compreender, é aprofundar. Então, eu penso que, e tenho certeza disso, que é uma obra, juntamente com o Céu e o Inferno também, que já foi citado pelo Beto, que estão muito interligadas, muito, muito próximas, vai contribuir muito para que a gente venha desenvolvendo o raciocínio dos espíritos e de Kardec ao longo desse período, né, de elaboração, de estruturação da doutrina espírita como um postulado. Então, estudar o Livro dos Espíritos é muito importante, como o Livro dos Médiuns, uma ciência prática, mas estudar o Evangelho enquanto filosofia e o Evangelho enquanto filosofia e o Céu e o Inferno enquanto a obra que vai né, dar uma cara da relação dos espíritos, como a situação do espírito no mundo dos espíritos, informações deles mesmos, espíritos felizes, medianos, endurecidos, suicidas, enfim, de todas as sortes, vai contribuir muito para o nosso entendimento. Então, merece, sim, com certeza, um estudo bem detalhado, com calma, sem pressa. Eu também concordo com você, eu reputo essas obras importantes e se a gente tiver a condição, de fato, aqui de estudá-las, você mesmo já disse em outra ocasião que os dois maiores beneficiados aqui somos eu e você, quiçá aqueles outros que vierem para compor conosco o grupo de estudos regulares. Quando a gente fala de expansão do canal, né, Laurinha, a gente também está pensando que a equipe também possa se expandir, né? Então a gente está trazendo o Evangelho, o Céu e o Inferno, reformulando os horários. E quanto à reformulação de horários, Laurinha, nós então vamos aí compartilhar com as pessoas aí, né, essa nossa nova grade. Então, para o ano de 2022, nós estamos com a seguinte grade: o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às segundas-feiras, 18 horas. Nas terças, Laura, continua a live das 12, como diz o outro, né, até segunda ordem, às 12 horas, estudando a obra O que é o Espiritismo por enquanto. Temos outras, né, que podem vir a substituir, por isso que ali não é estudo continuado,
tem outros opúsculos. O estudo da obra O Céu e o Inferno, na terça-feira continuamos com a dose dupla. Na quarta, acabou a dose dupla. Na quarta, nós vamos ter apenas, então, somente o estudo da obra A Gênese. Pode ser que a gente tenha uma dose dupla aí, quem sabe, né? Pode vir a ter uma dose dupla, porque nós temos mais 2 estudos para iniciarmos. E aí nós estamos fazendo enquetes, né? Você já deve ter visto aí que tem uma enquete rolando, então quem puder, vá lá, vote na enquete para os estudos da autonomia e de Mesmer. Nós estamos fazendo uma por vez. Primeiro, o dia para o estudo. Depois nós vamos escolher o horário. E assim sucessivamente até nós começarmos efetivamente o estudo. Então, é muito importante que todos possam vir e participar conosco aí para elaborar a grade, o nosso horário, construindo conhecimento juntos e também o nosso grupo de estudos aqui, trazendo o conforto para todos, né? Ou pelo menos para a maioria. Na quinta-feira, prosseguimos com o estudo O Livro dos Espíritos. Na quarta, a Gênese às 18. O livro do estudo de O Livro dos Espíritos às 18. Continuamos com o Prosa Espírita às 18. Você perceba que saiu da nossa grade o resenha. Vamos concentrar os convidados, tudo nas sextas-feiras. No sábado, continuamos às 18 com o Lauro e o Livro dos Médiuns. E aos domingos, nós estamos aqui para estudar as revistas espíritas, também às 18 horas. Os horários alternativos, Laurinho, nós traremos aí futuramente, né? Para que todos possam, então, votar junto com a gente aqui, para a gente poder criar esse momento de estudo, de reflexão, de busca do conhecimento, né? Aqui a gente imita Kardec, né, gente? A gente pelo menos tenta, a gente lê e tenta replicar. Se a gente não conseguir, é porque a gente entendeu errado, não tem problema nenhum com Kardec, tá? Kardec tá tudo certinho aí. Então, Laurinho, queria te ouvir mais um pouquinho acerca de tudo que a gente falou aqui agora. Grandes projetos, né? Projetos sérios, responsáveis, que merecem, claro, dedicação, porque ninguém vai começar um estudo com a sã consciência pegando simplesmente por pegar, por impulso. Penso, logo, quando o Beto, ele várias vezes insistiu, me fez o convite e depois veio insistindo para o estudo do Livro dos Médiuns, aos sábados, às 18 horas, e no início era às 4 da tarde, eu confesso que eu não me senti muito confortável pela responsabilidade que é estudar essa obra ao vivo. Mas aí, né, tive a contribuição do Matheus, aqui o Beto, da Tânia, da Lucimar, do Daniel, do Henri, e por aí vai, uma galerona da Cleudia, da Elise, e são tantas pessoas, a minha mãe, a Laudelina, enfim. Então, tudo isso me fortaleceu bastante. Não pegaria esse estudo, essa responsabilidade, para deixar no meio do caminho, que eu não vejo coerência nisso. E além do que, uma vez que eu estou estudando, obviamente eu estou aprendendo. E espero que consiga concluir o Livro dos Médiuns, como espero concluir também o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno e tudo aquilo que nós estamos estudando. E quando eu digo concluir, é claro que aqui estou, né, colocando todos nós aqui no mesmo pacote. Beto, passo para você. E para a gente expandir, crescer, Laura, nada melhor do que o canal receber novos apoiadores, novos inscritos. O aumento da comunidade para nós vai contribuir para que a gente possa iniciar novas frentes. Porque a pessoa, se entender a lógica do YouTube, né, ela começa a te dar a possibilidade, e aí a gente está falando aqui de possibilidade material. Porque, por exemplo, é mais complicado para o Lauro cuidar da vida pessoal, particular, e também conciliar isso com a intensidade do canal. Porque se a gente viesse aqui uma vez na vida, outra na morte, sem o compromisso de retornar, mas o problema é que a gente está com um compromisso moral. Porque não dá esse retorno para que a gente pudesse, de fato, ter o estudo e a gente se debruçar em torno do estudo. A gente sabe que o crescimento
é para nós, eu e o Lauro. A dificuldade aqui é que a gente tem uma vida material. Com essa vida material, a gente às vezes não consegue dar a devida atenção para o estudo, para aprofundar. Para quem acompanha esse trabalho aqui, que ele é bem modesto, deve estar percebendo que a gente faz slides. Quem usa o PowerPoint, Laurinho, sabe que não é simples. Você chegar ali, aí você faz uma coisa, não é em 10 minutos. Não é 10 minutos. Primeiro que você faz um resumo, você escreve alguma coisa, você faz um roteiro, você busca imagens que retratam aquilo, você tenta resumir ao máximo para não escrever aquela quantidade de informações. O problema é que a doutrina dos espíritos, ela é rica, tão rica, que a gente não consegue resumir. A gente precisa trazer informação, porque às vezes uma informação que fica fora, ela derruba o prédio. E a gente tem notado isso no movimento espírita, que como as informações ficaram fora do circuito muito tempo, a coisa tomou um outro ritmo. Então a gente precisa, de fato, dar contribuição com as inscrições e quem puder. Isso é quem puder. Quem puder se torna apoiador. Escolhe lá uma das 3 possibilidades. Lá acho que a mais cara lá é uma cerveja por mês. Acho que nem é cerveja importada não, viu, Lauro? E isso vai contribuir para que nós possamos envidar maiores esforços para ficar mais tempo direcionados a isso. E uma coisa puxa a outra. Mais estudos. E ao contrário da gente retroceder, né? E voltar, né? A gente não quer retroceder, a gente não se arrependeu, a gente quer continuar e o canal ele precisa vencer essa como é que eu te diria aí, Laurinha, esses obstáculos, essa resistência do movimento. O movimento vai para os canais que trata de fenômeno ou de polêmica ou de briga. Mas nós estamos estudando seriamente e busca fundamentar em Kardec. Quando aparecem algumas criaturas, quer brigar com Kardec, ou quer brigar com a obra, né, Laura? A gente tem percebido assim que as pessoas têm uma vocação para o debate, para a briga. Gente, nós vamos estudar a obra O Céu e o Inferno, aquela que não tem alteração, aquela original. Vamos apropriar desse pensamento. Depois, lá na frente, a gente busca julgar, mas aí a gente julga com conhecimento de causa. Tem gente que não quer largar o osso porque aprendeu de um jeito, então o primeiro princípio da doutrina espírita, que é imortalidade da alma, evolução perpétua e contínua, que é o outro, você não prestou atenção. Ué. Lei do progresso, será que entendeu o que é? Porque se eu não puder abdicar do que eu já sabia para poder receber o novo, Lauro Rodrigues, certamente eu acho que eu não sou espírita, se eu não puder. Então, a gente quer criar novos vídeos, né? Criar novos estudos, criar novas frentes, mas a gente precisa de vocês. A expansão depende de vocês. Para que a gente possa, Laurinha, aí eu concluo para passar para você, divulgar o conteúdo da doutrina dos espíritos, mas com um viés. O viés é tornar a doutrina dos espíritos um instrumento apto a regenerar a humanidade. É essa informação que a gente quer divulgar. O espiritismo como instrumento apto à regeneração da humanidade. Por meio do quê? Da aquisição do conhecimento. Que você vai usar o livre-arbítrio para tal. E que você possa praticar o espiritismo genuinamente, como Kardec o fazia. Que está para além daquelas coisas comezinhas, simples, das casas espíritas da atualidade. E que a gente possa, nessa divulgação, apresentar o espiritismo no seu tríplice aspecto verdadeiro, e não aquele inventado, que não é do Kardec. A gente quer apresentar o aspecto moral, científico e filosófico. Então, nessa perspectiva aí. A gente já falou dos projetos novos, né? Mas tem um desejo aqui também, Laurinho, que é poder fazer com que esse canal
se torne um ponto de apoio para os grupos espíritas abandonarem as velhas práticas estranhas ao espiritismo e adotar um estudo regular e continuado de todas as obras de autoria de um cara chamado Allan Kardec, que muito pouca gente conhece no movimento espírita e não sabe nem o que ele escreveu. Poucos sabem que ele se chamava Rivaio, que Kardec é pseudônimo, que esse pseudônimo, na sua história, tem a ver com uma reencarnação passada, mas que também tem a ver com a construção do conhecimento, porque na base do espiritualismo racional, que começou a estudar essas primeiras mensagens, produziu 50 cadernos para entregar para Kardec, para que ele pudesse, entre aspas, codificar o espiritismo, tinha uma pessoa que era especialista na história dos druidas. E o Kardec vai ter um espírito que vai dizer para ele que ele tem uma relação com os druidas. E Kardec foi, de fato, o professor, o pedagogo, o diretor de escola, o contador, o que tinha um vasto conhecimento, que estudou muita coisa que a gente está longe de conhecer, das áreas de conhecimento que o Kardec dominava. Só o magnetismo animal, que foi falado aqui hoje, do Mesmer, ele estudou por 35 anos. E quando ele fala do mesmerismo, que foi Hahnemann, que chamou a ciência do magnetismo animal como mesmerismo. Ele disse que para homenagear o Mesmer, deveria se chamar a ciência do mesmerismo. E ele vai dizer que a pessoa não era um magnetizador, era um mesmerizador. O Hahnemann escreve isso na sua obra. Então, são curiosidades que muitos de nós desconhecemos. A gente fica no mundo do místico, do mágico, do maravilhoso. E a regeneração da humanidade não vai ser promovida por fenômeno, por mágica, por mística e por nada maravilhoso. E nem por cataclismos. E nem porque os espíritos é que vão tomar a rédea disso. Regeneração da humanidade passa pelo conhecimento. Então, a gente quer que os grupos e casas espíritas da nossa região, principalmente, possam conhecer esse nosso trabalho e adotar o estudo regular e continuado de todas as obras nas suas casas, até para aparecer as criaturas e falar assim, vocês estão errados, aqui, ali e acolá. Ótimo, a gente atingiu o objetivo, vocês estudaram as obras, até para apontar as nossas falhas, os nossos defeitos. Não pode brigar com a doutrina, com a gente pode, mas com a doutrina não, a doutrina não tem problema nenhum com os nossos erros. O conhecimento das obras espíritas, Laurinha, aí vou encerrar de fato, pode auxiliar no exame sério de toda e qualquer obra mediúnica. Você quer analisar, estudar as obras mediúnicas? Estude, eu apoio, desde que você conheça as obras de Allan Kardec, que é um poderoso instrumento para te ajudar nessa busca daquelas informações contidas nas obras mediúnicas, para você dialogar com os autores, sejam eles os médiuns, encarnados ou desencarnados, e os espíritos, que por aquele intermédio se comunicou e deixou um legado aí. Eu falei demais, passo para você, Lauro Rodrigues. E sem contar, né, Beto? Você falou um poderoso aliado, o Espiritismo é um poderoso aliado. Agora, imaginemos a gente conseguindo auxiliar, de certa forma, pelo exemplo, pelo modelo, estudar as obras de Kardec, a gente conseguir fazer, despertar esse desejo que as casas também façam isso. Então, o próprio Kardec vai dizer que o Espiritismo ele é um forte moralizador, um grande moralizador, poderoso, as palavras de Kardec. Então, aí eu me lembro quando, eu não sei onde que eu vi isso, que Jesus disse que não veio para curar corpos, mas curar almas. O Espiritismo é isso, curar almas, né? Esclarecer almas, porque o corpo ele é perecível. Não estou dizendo aqui que não deva cuidar do corpo, porque é um dos princípios do Espiritismo, está lá no Evangelho, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Mas, uma vez que nós conseguimos nos esclarecer acerca das questões morais, do relacionamento com o meu próximo, eu já estou me curando, mas muito mesmo. E somente na doutrina espírita a gente vai encontrar isso. E de que forma?
estudando. Então, vem fazer parte, vem conosco, vamos junto fazer com que esse canal cresça. Beto, passo para você. Lauren, então, vamos embora, terminar esse 31 de dezembro aqui com muita felicidade e alegria pelo trabalho realizado, pela conclusão das nossas propostas, pela sua abnegação, Lauro, de estar aqui até hoje, no último dia do ano, a gente aqui trazendo uma mensagem, abrindo os nossos corações, e de fato abnegar, é um começo de a gente aprender a negar a nós mesmos para um objetivo para além da gente. Às vezes a gente conversa nos bastidores, querendo buscar, né, qual o sentido disso, a gente se encontra diante das incertezas. Mas uma certeza que o Espiritismo dá é que não há nada a acaso, a gente fez planejamentos e escolhas no mundo espiritual. E a gente tem quem gosta da gente, que são os espíritos familiares, os protetores e o anjo guardião. Então, se eles nos inspiram a estar aqui, não é qualquer coisa. Então, a gente agradece a eles, aos bons espíritos, a todos esses que estão junto com a gente aqui e que nos proporcionam a oportunidade da gente começar para o ano que vem novas frentes, né, novos desafios, digamos assim, e que a gente possa estar junto e que Deus permita que a gente tenha saúde, que a gente tenha disposição e que outras pessoas venham também com saúde e com disposição para compor com a gente, né? A gente está aqui colocando um tijolinho nessa grande construção e que a gente vamos envidar os esforços, os bons pensamentos para que a gente esteja honrando dignamente essa doutrina dos espíritos, que a gente não esteja enxovalhando, que a gente não... Então é por isso que a gente foi pegando aqui o ritmo, Laurim, de não criticar os outros, de às vezes critica o movimento, algum ato, isso, mas evitar nomes de pessoas, atacar pessoas. Um grande aprendizado desse ano para mim foi ter me tornado uma pessoa que evito citar o nome, atacar a pessoa. A gente ataca muitas ideias por aqui, a gente ataca ideias, sim. A gente não vai deixar de analisar mensagens. Uma outra coisa que a gente não falou, mas eu gostaria de encerrar dizendo, a gente quer criar mais vídeos demonstrando o caráter educacional do Espiritismo, assim como nós temos feito, produzidos alguns aqui já nesse final de 2021 e que sai em 2022 a gente consiga fazer o mesmo. Laurim, é uma felicidade feliz e rica estar ao seu lado e a gente poder construir juntos, né? E que a gente possa seguir em frente aí enquanto a gente tiver saúde e disposição, né? E que os bons espíritos e Deus nos permita, Laurim. Assim seja, né, Beto? Já desejo, então, mais uma vez aí, boas festas, né? Boa festa, bom final de ano, feliz ano novo, né? Que ele seja aí um novo ano motivador. Eu tenho certeza que a saúde desse canal é promissora, né? Esse canal tem vida para muito tempo, porque não é um projeto leviano, é um projeto sério. E tudo que é sério, que é levado a sério de fato, por pessoas sérias, tende a crescer. Mesmo que modestamente, mas tende a crescer. Então, a perspectiva do canal Revelare, do TV Revelare, é crescer. É crescer em todos os aspectos. Principalmente levando a mensagem do Espiritismo aos corações mais distantes, que talvez em nada crê, ou se crê de uma forma um pouco equivocada, e que essa mensagem colocará esse coração no novo rumo. A ideia é essa, o pensamento é esse. Então, mais uma vez, feliz ano novo para todos. Beto, aquele abraço, fica com Deus. Nos despedimos e nos encontramos dia 3 de janeiro para iniciarmos o estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda-feira, às 18 horas. Abraço a todos. Feliz ano novo, feliz vida, feliz 2022 para todos nós.
Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Opa, assim seja.